Uma boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Fábio Siqueira, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, coordenador da Cátedra Bíblica Leão 13, e temos a alegria hoje de receber o professor Edson de Faria Francisco, que hoje nos falará em nossa live mensal com o tema Usando e Compreendendo o Aparato Crítico da BHS, da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. O professor Edson de Faria Francisco possui graduação em Hebraico pela Universidade de São Paulo, graduação em armênio também pela Universidade de São Paulo e também graduação em português pela mesma universidade. É mestre em língua hebraica, literatura e cultura judaicas pela USP. Doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica também pela USP. E pós-doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica. O título do seu trabalho de pós-doutorado foi Lexicon Massoreticum, Léxico de Terminologia Massorética Tiberiense. Ele possui também pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. O título desse seu segundo pós-doutorado foi Léxico do Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua hebraica, literatura e cultura judaica, e é autor de algumas obras que muitos de nossos alunos, particularmente os que se dedicam ao estudo da Sagrada Escritura, conhecem bem, e tem como obra que é referência para os seus trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, Introdução ao Texto Massorético, Guia Introdutório para a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, com a primeira edição em 2003, e Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra, Os Nomes de Deus na Bíblia, em 2018. É tradutor também de obras importantes, como o Antigo Testamento Interlinear, hebraico-português, a Crítica Textual da Bíblia Hebraica, do Emanuel Tov, e a Bíblia Grega e Hebraica, Ensaios Reunidos sobre a Septuaginta, também de Emanuel Tov. Tem participado como palestrante em congressos internacionais, em colóquios importantes também fora do Brasil, já nos brindou com outras lives aqui na Cátedra Bíblica, e é com muita alegria que nós te recebemos mais uma vez. Agradecemos, professor, a sua generosidade, seu carinho com o nosso Departamento de Teologia da PUC-Rio, com os nossos alunos e com aqueles que, mesmo não sendo alunos, mas vêm sempre nos prestigiar em nossas lives mensais. A palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, professor e padre Fábio, obrigado mais uma vez pelo convite, estou muito contente de novo estar aqui nessa live para nós conversarmos um pouco, na verdade, né? Não é só apenas uma exposição apenas, né? Mas também uma conversa sobre esse assunto que nós trataremos hoje aqui. Então, com alegria, espero que essa live seja muito útil para todos. O título dessa live é Usando e Compreendendo o Aparato Crítico da BHS, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Então, esse é o título, e vou tratar de várias questões relacionadas a esse tema aqui. Que é uma edição que eu creio que quase todos de vocês devem ter, ou já ouviram falar, já usaram em algum momento da vida de vocês, tá bem? Então, sem demora, então vamos lá, então, tá? Tem muita coisa para comentar, são vários slides, então espero comentar os slides, todos eles, durante essa uma hora e pouquinho de exposição. Vou dar aqui o slide aqui. Então, aqui nós vemos aqui duas páginas da BHS, eu vou falar assim para ficar mais fácil, BHS, uma visão geral. Então, a gente temos aqui na parte principal, o texto bíblico hebraico, que, por sua vez, ele é baseado no Código de Leningrado B19A. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Nas laterais, temos aqui anotações da Massora Parva, que são anotações massoréticas, dos massoretas, que também por sua vez, também é baseado no Código de Leningrado, mas de uma forma um pouco diferente. Depois vou comentar daqui a pouquinho. Depois, embaixo do texto, nós temos duas linhas pequenas lá, que são referências para a Massora Magna, também do mesmo manuscrito, o Código de Leningrado B19A. E, por último, o aparato crítico no rodapé da página. Então, é um texto padrão, desde a Bíblia Hebraica de Kittel, que é a edição anterior, que o layout dessas edições é desse jeito, né? O texto bíblico no centro, a Massora Parva nas laterais, referência à Massora Magna abaixo do texto bíblico, e, por último, o aparato crítico. Então, essa é a visão geral da edição.
Olha, aqui, só para ter uma comparação visual, aqui tem as três edições. A BHK, a BHS e a BHQ, a Bíblia Hebraica Quinta. BHK é a Bíblia Hebraica de Kittel Kale, que é a versão, que é a edição anterior à BHS. Então, nós vemos aqui, então, são parecidas, a gente vê que as edições, elas seguem o mesmo layout, é muito parecido, e que aqui nós vemos aqui o começo do livro de Provérbios. Está lá o texto bíblico no centro, notações da Massora Parva na lateral esquerda, depois notações aqui da Massora Magna e, por último, o aparato crítico. Só não tem notações da Massora Magna da BHK, porque eles queriam publicar a Massora Magna, mas eles não conseguiram, não deu certo, não teve como. Então, na BHK só tem só a Massora Parva, só. Massora Magna não. Apenas na BHS, como volume 2, volume separado, e na BHQ, a Massora Magna fica bem abaixo do texto bíblico hebraico, entre o texto bíblico e o aparato crítico. Você pode ver aquelas três linhas ali abaixo do texto bíblico. Então, com visão geral das três edições, temos isso aqui. Olha, aqui um pouquinho, eu quero falar um pouquinho disso aqui. Para se usar a BHS, é necessário manuais para se usar. Então, a gente vê que é um tipo de obra muito complexa, digamos assim, muito erudita. Então, o leitor ele tem que ter manuais para se entender aquilo. Porque a própria edição ela não fornece tantos dados para usar. Então, é necessário manuais para se usar a BHS. Então, aqui, vemos aqui alguns manuais. Não vou ficar falando aqui o nome, etc., para não perder tempo, mas tem alguns em inglês, a boa parte em inglês, alguns principalmente para se usar o aparato crítico, outros para se usar Massorá, por exemplo. Então, aqui temos 4 aqui, manuais para se usar a BHS. Vamos ver agora aqui. Mais outros manuais. Alguns aqui tem manuais em inglês e também em francês. E a mesma coisa, tanto para usar o aparato crítico, quanto para usar a Massorá. Inclusive, esse aqui da direita, do Inocente Rimbaza, é Manuel de la Bible Hebraique. Desculpa meu francês. Foi publicado ano passado e é o mais novo manual para se usar a edição. E também tem uma parte nesse livro para se usar também a BHQ. Então, já começa a haver manuais parciais para se usar também a BHQ. Já que ela está sendo produzida, então, os manuais mais recentes já começam a falar um pouco dessa nova edição, que não está ainda publicada por inteiro. Eu vou comentar daqui a pouquinho. Aqui algumas obras também sobre crítica textual, e aqui nesses livros aqui, lógico, sempre tem alguma coisa da BHS. Sempre alguma listagem para se usar ao aparato crítico, por exemplo, aquelas siglas, aquelas abreviaturas, aqueles termos. Então, sempre nessas obras de crítica textual, sempre vai ter alguma coisa relacionada com a BHS. Ou falando dela, por exemplo, ou falando da importância dela, o texto dela e também os recursos que ela traz. Então são também, digamos, outros manuais de uma maneira para se usar também a BHS, ou pelo menos para compreender o que ela significa, a importância dela, etc. Agora aqui em português. Então, são as publicações em português. Então, ainda bem que de uns tempos para cá, tem surgido em português algumas obras desse assunto. A única aqui que é de autor brasileiro é uma da Bíblia Hebraica, que é da minha autoria. Agora, o restante aqui são de autores estrangeiros. Então, são traduções, na verdade. Então, a única aqui que é de origem mesmo brasileira, original português, é uma da Bíblia Hebraica. O restante aqui são traduções. Mas ainda bem que nós temos em português essas obras. São obras importantes, elas são de destaque internacional, e ainda bem que se encontra agora também em português. Então, isso facilita bastante quem quer estudar este assunto. Ainda bem. Bom, um pouquinho sobre o aparato crítico da edição, alguns destaques gerais. Não vou falar assim detalhes todos, porque é muita coisa, mas vou falar alguma coisinha aqui. Na BHS, as anotações do aparato crítico, elas são tanto de natureza textual,
com natureza literária. Então, há muitas notas de crítica literária e não textual exatamente. Vou falar daqui a pouquinho ao longo da nossa live. Então, assim, então existe uma mistura um pouco do tipo de nota que são encontradas no aparato crítico da BHS. Então, nem todas as notas são de natureza de crítica textual, mas tem muita coisa lá de natureza de crítica literária. E tem as suas contradições, enfim, vou falar daqui a pouquinho, a sua problemática, mas é que se encontra na edição. Uma das coisas que encontra também nessa edição é sugestões de correção ao texto maçorético, tendo por base a Septuaginta, a versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, assim, então, a orientação da edição, tanto da BHK quanto da BHS, é que o texto maçorético tem muitas partes complicadas, digamos, até mesmo corruptas, digamos assim, e que tem que ser corrigido. Foi uma orientação daquela época. Vários livros bíblicos da edição foram trabalhados por diferentes editores. A gente pode perceber que a extensão do aparato não é igual em todos os livros bíblicos da BHS. Então, isso varia muito. Então, há livros que a gente percebe que o editor trabalhou bastante no aparato crítico, e outros nem tanto assim. Então, isso varia bastante. Então, é bem desigual, na verdade. Pega, por exemplo, Gênesis, por exemplo, que eu estou lembrando aqui, Jó, por exemplo, o aparato é muito curtinho, 2 linhas, 3 linhas, por exemplo, 4 linhas no máximo, por página, né? Agora, você pega, por exemplo, Deuteronômio, Samuel e Crônicas também, o aparato é cheio, então são mais de 10 linhas de aparato. Então, então é muito irregular a extensão do aparato crítico na BHS. O latim é a língua técnica do aparato, então quem já usou já percebeu que a linguagem é o latim, e se usa muitas letras góticas para indicar as versões da Bíblia. Texto maçorético, Septuaginta, Vetus Latina, Armênia, Copta, Etíope e Árabe, por exemplo. Então, um método de se indicar as antigas versões da Bíblia. Continuando aqui. Olha só, esse trecho aqui do aparato crítico é Deuteronômio 6, de 4 a 20. Aqui se encontra várias notações aqui de natureza de crítica textual. Então, aqui nesse aparato aqui, se percebe que o editor ele informa o que é que acontece nos outros manuscritos, em outras versões da Bíblia. E aqui se percebe que não tem quase nenhuma nota de sugestão de correção ao texto maçorético, ao texto hebraico. Não tem. Pode ter que tenha em uma ou outra página, mas aqui a gente pode perceber que não tem. Ele está só informando o que acontece nas outras versões, por exemplo. Se na Septuaginta a palavra está no plural, por exemplo, e no texto hebraico está no singular, algum acréscimo em alguma versão, como, por exemplo, na Peshita, que acrescenta Elohecha, o teu Deus, por exemplo. Então, aqui, então ele está informando a questão textual em outros manuscritos e versões da Bíblia, sem sugestão de alteração de texto, indicando que é corrupto, que tem que ser corrigido, etc. Tá bem? Então, isso é característico, por exemplo, do Deuteronômio, por exemplo. Isso não quer dizer que em outras páginas do próprio livro, do Deuteronômio, não tem alguma nota também de natureza literária. Okay? Mas, no geral, o que eu devo perceber é que o editor do Deuteronômio se preocupou mais em questão textual e não literária. Agora, o próximo aqui. Aqui é para Gênesis de 1 a 11. Aqui a gente percebe o seguinte, uma coisa interessante aqui. Boa parte aqui das notas aqui não é de crítica textual, mas é de crítica literária. Então, a gente vê, então, aqui que existem algumas indicações de diferenças do texto hebraico com outras versões e manuscritos, mas a boa parte aqui, pelo menos nessa página, nesse trechinho aqui, é sugestões de correção do texto. Por exemplo, na primeira linha lá, RUC, TR e tal, trocar o trechinho 7AA para trocar de lugar, de acordo com a Septuaginta. Então, assim, é uma crítica literária e não textual. Então, ele está dando sugestões de mudança no texto. Aqui na segunda linha, aqui, né, no 7AA, por exemplo, está lá, que é inserir, vai ar Elohim Kitov, e viu Deus
que era bom. Isso não está no texto hebraico, né? Então aqui é uma sugestão de acordo com a Septuaginta. É outra sugestão de leitura, de correção ao texto hebraico, de acordo com a Septuaginta. Mais para baixo, lá, por exemplo, a gente vê também a retroversão. Retroversão, o que é isso? É a versão, por exemplo, grego, latim, siríaco, etc., para o hebraico. Seria uma tradução reversa. Em vez de hebraico para grego, hebraico para latim, ao contrário, do latim para hebraico, de grego para hebraico, por exemplo, assim por diante. Com isso, tentando assim ver assim, qual seria a origem daquele trecho da versão em grego, latim, siríaco, por exemplo. Mas isso é um texto, isso aqui é um processo, digamos assim, hipotético. A gente não tem isso aqui. Isso aqui não é comprovado pelos manuscritos. Isso é uma hipótese. Digamos assim, de acordo com a versão lá, o texto certo, o correto, mais adequado seria esse. Aí os estudiosos fazem uma versão ao contrário para indicar a possível fonte daquela versão bíblica. Mas aí está no campo da hipótese. Então, não é comprovado isso. Então, nesse livro do Gênesis, o editor, então, ele colocou muitas notas de natureza literária e não textual exatamente. Acho que é um exemplo que se encontra no livro do Gênesis, na BHS. Continuando. Agora aqui, um pouco de aspectos positivos da edição. A BHS é baseada no Código de Leningrado, P19A, que é do ano 1008, 1009 mais ou menos, um importante manuscrito da Bíblia Hebraica. É a única edição completa crítica da Bíblia Hebraica até agora. Ela superou as edições anteriores que surgiram antes, BHK e as anteriores. A BHK não é mais produzida mais. Eu tenho aqui em casa um volume, um exemplar, mas para comprar isso é difícil. Né? A BHQ, por exemplo, não está ainda completa, que é a edição posterior, que está sendo ainda produzida, não está completa ainda. E a Hebrew University Bible, que teve por base o Código de Alepo, tem até agora 4 volumes, que é o Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Eu soube hoje do editor da edição que eles publicaram dos 12 profetas menores. Eu encontrei o editor na Alemanha, em Munique, em 2013, e ele falou, eu perguntei sobre o volume, ele falou assim, no ano que vem publica, seria 2014, mas ele estava enganado, né? Eles publicaram 10 anos depois, publicaram agora, 2024. Mas desde 2013 que eu tinha perguntado para o editor, o Michael Siegel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, sobre esse volume. Ele falou que seria no ano seguinte, 2014, mas foi depois, 10 anos depois. Pois é. Então, assim, a BHS, na verdade, até agora, ela é a única completa atual do texto bíblico hebraico, com aparato crítico, entre outros recursos. Mas ainda, a edição possui uma boa impressão, editoração. Então, a gente vê que os tipos da edição, tanto latinos quanto em hebraico, grego também, são muito nítidos. Então, uma fonte, se usa uma fonte gráfica muito nítida, muito bonita. Então, isso não tem como. Comparar com as edições anteriores, o texto é bonito. Ele é bem impresso, ele é bem feito. Por exemplo, você pegar, por exemplo, a Bíblia Hebraica, por exemplo, do século XV, século XVI, já que o tipo do hebraico é bem diferente. E não é tão bonito assim. Mas a BHS ele é bonito. A questão, assim, a edição, ela apresenta uma reprodução diplomática, mas imperfeita. Então, nem sempre a edição, ela segue exatamente o Código de Leningrado, como deveria seguir. Nem sempre isso acontece. Então, tem várias passagens que têm umas certas falhas e que contradiz o texto do Código de Leningrado. Mas, enfim, teoricamente, é uma edição diplomática. Até agora, é uma edição que ela serve como base para muitas obras, dicionários, léxicos, gramática, tradução do texto bíblico, livros sobre crítica textual, crítica literária, exegese e assim por diante. Então, é uma edição que ela serve como base. Não tem como não usar a BHS. Ela é uma obra, portanto, assim, obrigatória para quem vai dedicar o hebraico bíblico. Não tem como. Em relação à Mastora Parva, o editor dessa parte foi o professor Gerard Weil. E ele fez uma forma da Massorá
mais fácil para se usar. É uma uma Masorá que é baseada no Código de Leningrado. Porém, ele fez uma editoração para tentar deixar as notas mais fáceis para se usar. Então, reduziu as abreviaturas, por exemplo. Então, ele fez de uma maneira para quem vai começar a estudar Masorá, encontre uma forma mais fácil para entender. Isso aconteceu. Porém, não é a Masorá que se encontra exatamente no Código de Leningrado. Muitas notas são parecidas, outras nem tanto. E, além disso, o Gerard Weil, ele acrescentou muitas notas na BHS que não se encontram no Código de Leningrado. Isso na intenção de facilitar o uso das anotações. Continuando. A Maçona Magra também foi produzida pelo Gerard Weil, foi feita como um volume à parte do Código da BHS, é o volume 2. E na própria edição tem uma referência numérica para se acessar as listas da Maçona Magna, mas está à parte. Agora aqui, o aparato crítico da edição, ela reflete muitas fontes bíblicas, versões, Septuaginta, manuscritos da Judéia, Pentateuco Samaritano, Vulgata, Targum, etc. Então existem muitas referências a esses materiais todos. Manuscrito de Kennicott, de Ross, Ginsburg, entre outros. Então, vai ter muitas referências de manuscritos e edições e versões da Bíblia. E, além disso, também, até hoje, é uma edição que ela é levada em consideração. Inclusive, a BHQ ela faz muitas referências à BHS. Então, assim, até hoje, ela tem muita importância para o uso da crítica textual da Bíblia hebraica. Agora, aqui, por outro lado, tem também aspectos negativos da edição, que tem que ser falados também. Você pode ignorar isso. É a questão seguinte. A BHS ela, foi produzida entre os anos 1960 e 1970. Nesse período, vários textos de Qumran foram publicados. Porém, os editores da BHS não aproveitaram todas as publicações como deveria. Daria para citar mais textos, mas, contudo, parece que os editores preferiram, sei lá, reduzir ao uso das primeiras edições publicadas nos anos 1950, por exemplo. Mas poderia citar mais textos que já estavam publicados, já estavam disponíveis na época, mas, contudo, a edição abriu mão. Outra coisa ainda, lá no aparato, parece assim, aquele que gótico de Qumran, que gótico. Mas é o seguinte, essa questão assim, esse que gótico aqui, ele é muito genérico. Então, ele não especifica que manuscrito daquele texto bíblico ele está se referindo. Então, assim, o que é gótico pode ser, por exemplo, quando aparece lá no livro de Juízes, está lá, o que é gótico é o Qumran, tá bom. Uma variante textual de Qumran, tá bom, certo. Mas qual manuscrito de Juízes, por exemplo, né? É da Caverna 1? São os 3 da Caverna 4, por exemplo? Não dá para saber. Por exemplo, no Samuel é a mesma coisa. No livro de Samuel está lá, aparece lá o quê? O que é gótico. Tá, texto Samuel de Qumran. Tá certo, mas qual manuscrito? É o da Caverna 1? Ou são os 3 da Caverna 4? Qual que é, né? Então, esse que gótico ele é muito genérico. Então, assim, o leitor não consegue saber a qual manuscrito ele está se referindo. Então, isso é um problema. Mas, enfim, foi uma forma dos editores citar o Solo do Mar Morto, de Qumran, de maneira tanto assim, genérica. Né? Mas isso que aconteceu. Outra ainda, a BHS ela não faz muitas referências aos manuscritos maçoréticos tiberienses. São vários manuscritos, mas, contudo, cita pouco. Por exemplo, Samsun não cita, o Cairo é muito pouco, Alepo, pouquíssimo. Então, tem muitos manuscritos que poderiam ser citados e não cita. Né? Então, assim, existe uma deficiência aí da edição em relação a citar, a se referir a outros textos maçoréticos de Tiberíades, outros códices. Então, com isso, então, é um problema que aparece na BHS. Né? Essa falta de seleção maior de códices maçoréticos. Outros ainda? Como eu falei agora há pouco, né? Muitas anotações do aparato crítico são mais de natureza literária do que textual. E tem muita tentativa de correção do texto maçorético, tendo como base, principalmente, a Septuaginta.
não é a abordagem que você faz hoje. Na época, tudo bem, na época tinha essa abordagem, não é mais hoje. Hoje tem outra filosofia, outra concepção das várias versões da Bíblia, por exemplo. Então, essa noção de que o texto mostrativo está sempre corrupto, ele é sempre complicado, e tem que haver correção de acordo com uma outra versão bíblica, como Septuaginta, por exemplo, caiu por terra isso hoje, não tem isso hoje. Só em algum caso ou outro que sim, que se recorre a esse tipo de recurso de corrigir o texto. Mas, no geral, não. Mas, na época da BHS, quando foi produzida, isso tinha. A questão aqui da retroversão, quer dizer, é fazer uma tradução do grego para hebraico, latim para hebraico, sírico para hebraico e assim por diante. Para tentar, assim, descobrir a possível Vorlage. Vorlage é a palavra alemã que significa fonte, modelo. É a fonte hebraica que serve de base para as versões, que é diferente do texto maçorético. Mas isso é aquela questão, assim, é hipótese, a gente não tem como comprovar aquilo exatamente. Então, fica assim, fica uma indicação no campo da hipótese. A gente não consegue comprovar. Será que tinha aquele texto hebraico mesmo? Alguma coisa o Sr. Mar Morto comprovou, mas nem tudo. Mas nem tudo. Então, boa parte aqui das retroversões da BHS, elas são questionáveis, na verdade. São questionáveis. Uma questão que acontece lá nos textos poéticos, na BHS, não sei se você chega a perceber, um colchete grande em certas palavras nos textos poéticos, nos salmos, alguns textos poéticos, proféticos. Por exemplo, lá em Abacuque 3, Salmo 37, Jó 10, assim por diante. Que é uma espécie assim, que é uma espécie de assim, uma análise literária indicando métrica do verso em texto poético, que seria assim, o texto que está no colchete era para ser excluído, mas isso é muito questionável. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso de novo, daqui a pouquinho. E tem uma notinha lá que é metricausa, quer dizer, por questões métricas, quer dizer, um trechinho que tem que ser excluído, deletado por questões métricas. Parece tanto arbitrário isso. Né? Você, poxa, aquele trecho vai ser tirado na tradução? Tem que tirar aquilo? Aquela palavra no final do versículo? É questionável. Isso aparece lá na BHS. Ainda bem que na BHQ não tem mais isso. Ainda bem. Inclusive, até mesmo visualmente, né, fica até muito esquisito esse colchete lá no texto bíblico hebraico. Vou até mostrar daqui a pouquinho. Então, é um dos pontos negativos da BHS. Ó, a Massorá da BHS ela não reflete exatamente a Massorá do Leningrado, não necessariamente. Ela é mais fácil de entender, isso é verdade. Tem mais notas, isso é verdade. Mas, quem quiser ver a Massorá mesmo do Código de Leningrado, ele vai ter que ou ir para a Biblioteca Quinta, ou ter acesso a BHK, ou mesmo ter acesso ao próprio facsímile, ou foto, para ver como que está lá exatamente. Então, isso aqui pode ajudar de alguma maneira quem está estudando Massorá, mas, por outro lado, a pessoa não consegue ver exatamente como está a redação das notas do jeito que está lá no manuscrito. Então isso é um detalhe da BHS. Na listagem sigla et compendia apparatum, que é siglas e sinais do aparato crítico, ela não é exaustiva. Então, tem muitos termos, símbolos que deveria constar e não consta. Por exemplo, para a Septuaginta, lá tem 31 indicações lá na página 48 da edição. Mas no Manual da Bíblia Hebraica tem 80 indicações, quase o triplo. Então, assim, aquela listagem lá, ela é muito reduzida, ela é muito, assim, muito sucinta, de alguma maneira. Tem muito mais palavras, muito mais símbolos lá que aparecem no aparato crítico, mas que não constam, não são arrolados na listagem. Então, isso pode causar até um problema para quem está trabalhando com o aparato crítico da edição. Mas, ainda bem que no Manual da Bíblia Hebraica, a listagem é exaustiva. Então, tudo que aparece no aparato crítico da VHS aparece no Manual da Bíblia Hebraica. Tá? Isso, por isso que eu garanto isso. Eu olhei todo o aparato da edição e eu coletei todas as siglas, termos, etc., que aparecem lá. Ok? Como aqui, né? Aqui é uma imagem do aparato da lista de siglas e abreviaturas da BHS. Então, aparece aqui, então, mas a gente vê que não é exaustivo. Ela pega os principais e lista aqui, mas não é, de maneira alguma, exaustiva.
Tá? A sopra é uma indicação apenas, mas, digamos, digamos, meio genérica até. Né? Mas a listagem deveria ser muito mais longa. Agora aqui, ó, alguns termos que aparecem lá na edição que têm relação com a crítica literária, como, por exemplo, adicionar, conectar, corrompido, erro, transpor para cá, para ser lido por razões métricas, coloca-se antes, provavelmente, proposto, etc., transpõe e tal. Isso aqui não são termos de crítica textual, mas é literária. É aquela questão, né? O texto bíblico hebraico, maçorético, ele é corrompido, ele é problemático, ele é difícil, ele é complexo, então tem que fazer correções. Então, isso é típico da crítica literária, e não textual. Então, a gente vê então, muitas siglas e termos da BHS que têm essa natureza, que assim, é crítica literária e não textual. Tá bem? Continuando aqui. Ó, aquele colchete que eu falei agora há pouco. Olha só, isso aqui aparece nesses textos aqui. Esse aqui esse é o Abacuque, eu acho. Abacuque, acho que é isso, acho que é o Abacuque. Então, a gente vê, então, no versículo 40, por exemplo, aparece lá no finalzinho lá do versículo aquele colchete. Digamos assim, aquela palavra que está no colchete é para ser excluída, por exemplo. Curioso isso, né? Então, mas existe uma crítica sobre isso, né? Então, a gente vê, então, esse tipo de colchete nesses textos poéticos, que era assim, por questões métricas, está sobrando, então tem que ser excluído. Eu acho que isso é uma coisa arbitrária. Então, assim, hoje em dia não se faz mais esse tipo de crítica, de excluir trechos do texto bíblico hebraico. Faz parte do texto. Tá? Apesar que a métrica daquela época não é bem compreendida hoje. Então, existe uma crítica a essa questão, né, de excluir trechos do texto bíblico hebraico. Mas na BHS tem muito disso. Em textos poéticos, esse colchete grande aí, que até atrapalha até a leitura. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira exemplar da BHS, eu tive dificuldade de entender isso aqui. Porque, assim, a pessoa está lendo a linha, e daqui a pouco ela tem que ir para a linha de cima para ler, para a linha de cima. É estranho, né, isso aqui. Às vezes, está lendo a linha, aí tem que ir para a linha de baixo, mas que o texto está meio deslocado, parece. Então, parece assim, que o texto está deslocado do texto. Estranho isso, né? Mas é essa questão, né, dos editores acharem que esses trechinhos têm que ser excluídos. Isso é assim, é uma compreensão daquela época da métrica de textos hebraicos poéticos, mas que hoje em dia isso não conta mais. Então, não, esse tipo de crítica literária, literária, não tem mais. Ainda bem. Ó, aqui aparece Abacuque 3, de 6 a 10, na BHS e BHQ. Vocês podem perceber que ele aparece duas vezes o texto aqui da BHS, aquele colchete, indicando que mediano tem que ser excluída. Por exemplo, e virá terra, a tua ira tem que ser excluída. Mas se tiver na BHQ, não tem mais o colchete. Então, faz parte do texto mesmo, não é para nada ser excluído, ser deletado, faz parte do texto. Tá? Mesmo que a métrica do versículo seja diferente, seja antiga, seja típica da poesia hebraica antiga, né? Então não tem mais isso. Ainda bem. E visualmente, lógico, a gente percebe que fica mais claro, né? O texto fica mais limpo para ler. Eu acho muito mais bonito, muito mais interessante, quando não tem esse colchete aí, indicando essa exclusão aí de alguns trechos. Tá bem? Continuando então aqui. Como falei aqui, naquela questão do que gótico, indicando o texto de Qumran. A questão é assim, em Qumran foram achados vários textos bíblicos, cerca de 210 mais ou menos, e vários manuscritos em certos livros bíblicos. Por exemplo, Gênesis tem vários manuscritos, Deuteronômio vários manuscritos, Salmos, Isaías, Deuteronômio, etc. Juízes e assim por diante. Então, assim, em cada caverna, são 11 cavernas, em cada caverna foi achado um ou outro manuscrito. Por exemplo, na caverna 1 de Qumran foi achado um manuscrito de Juízes. Mas na caverna 4 são 3 manuscritos de Juízes. Então, o que gótico da BHS deixa claro a qual manuscrito de qual caverna está se referindo. Então, a pessoa então teria dificuldade de entender a qual manuscrito está se referindo pela BHS. Então, isso é muito comum
na edição. A mesma coisa acontece também com o livro de Samuel, mesma coisa, aquele que é gótico, lá no texto de Samuel. Mas que manuscrito do Samuel? De qual caverna? A caverna um parece um manuscrito, mas na 4 parece 3 manuscritos. Qual que é o deles? Isso é um problema, tá bem? Então, a gente vê, então, isso acontecendo na BHS. Eles podem ter outra forma de indicar, mas, contudo, preferiram usar o que gótico, que é genérico. Ok? Agora aqui, vou fazer uma comparação aqui, ó. A BHS com a BHQ em relação aos textos de Qumran. Olha como que cada edição trata isso. Lá na BHS tem o que gótico, que é muito genérico, a gente não sabe que texto que está se referindo, e quanto que na BHQ, a gente percebe que já tem uma sigla que já indica que texto que é. Por exemplo, aqui na primeira linha da BHQ, que é a imagem de baixo. Um que JUDG, que é juízes em inglês. Então, indicando então que aqui é o manuscrito da caverna 1 de Qumran, que tem o texto de juízes. Então, aqui, então, na nova edição, então, especifica qual texto que está se referindo. Então, isso, então, em relação à BHS, é muito melhor. Então, o leitor consegue saber a qual manuscrito de qual caverna está se referindo, e não mais aquela letra gótica que é genérica. Então, ainda bem que os editores da BHQ adotaram esse padrão. Isso é muito positivo. Tá? Aqui também só apenas uma imagem, para vocês verem o tamanho do aparato crítico entre a BHS e a BHQ no capítulo 1 do Gênesis, bem no comecinho. Então, a gente pode ver, então, que a aparato da BH a BHQ é muito maior, você pode ver aqui. E as referências os solos de Qumran estão pelas siglas que ficaram padronizadas já. Então, especificando qual que é o manuscrito de qual caverna está se referindo. Então, isso é uma grande evolução em relação às citações dos solos do Mar Morto e das edições críticas. Então, se especifica que texto que é, qual caverna que é, isso digamos assim, para o leitor, isso é o correto, né? Porque a pessoa sabe que texto que é, de qual caverna que é. Então, então, esse é o padrão que se encontra agora na BHQ. Uma coisa que na BHS não era desse jeito. Tá bem? Olha, daqui em diante, eu quero falar um pouquinho aqui do futuro léxico do Antigo Testamento italiano hebraico-português, que vai ser lançada por volta de agosto, setembro desse ano aqui. E aqui tem muitas indicações no novo léxico que faz uma referência ao aparato crítico da BHS. Lá, por exemplo, no Isaías 7,14, lá aparece, por exemplo, repartenos. E aparece lá que essa palavra aparece na Septuaginta, e nas versões de Aquila, Símaco e Teotociano aparece Reneanis, a jovem. Repartenos é a virgem. E Reneanis a jovem. E lá aparece lá no léxico, lá na primeira linha, vocês perceberem que lá aparece lá GRG, que é grego, e aparece lá Septuaginta, Neanes, Neotes, Partenos, por exemplo. Então, aparecem algumas palavras para indicar virgem. E no Aquila, Teotociano, aparece lá Neanes. E também no latim, Virgo, virgem. Então, essa informação do futuro léxico, ela complementa essa nota do aparato crítico da BHS. Ele é mais completo, inclusive. Tá bem? Então, isso vai aparecer no futuro léxico. Agora, aqui, Isaías 9:6. Lá aparece, por exemplo, algumas indicações de Qumran, por exemplo. Lá, de novo, aparece lá o que gótico, né? O que gótico A, né? Indicando que é o texto de Isaías da caverna 1. Mas aquele que pode ser indicar vários textos de várias cavernas. Mas lá no léxico, então, aparece lá um que Isaías A, indicando que é o rolo de Isaías da caverna 1 de Qumran. O primeiro texto de Isaías da caverna 1 de Qumran. Então, especifica, né, qual que é o texto que foi achado naquele sítio arqueológico. Então, aqui no léxico, a informação aqui é mais completa do que está lá no aparato crítico da BHS. Inclusive, até mesmo a vocalização da palavra, né? Lam, rabá, por exemplo, que lá não está sem vocalização lá no
lá no aparato lá, mas está vocalizado aqui no Futuro Léxico. Ó, aqui é um tipo de nota que aparece em Bacuk 3.3, que é assim, diferenças entre o Código de Leningrado com outros manuscritos maçoréticos e é também a Segunda Bíblia Rabínica. E aqui aparece no léxico mais informações específicas dessa diferença entre o Código de Leningrado e outras fontes maçoréticas. Então, de novo aqui, a informação ela complementa do que está lá na BHS. No caso aqui, né, do teônimo Eloá, falta o MAPIC, da letra R. Isso aparece em outras fontes. E aqui no léxico aparece, em quais fontes aparece isso? Lá na BHS está assim, né? Que muitos manuscritos e edições aparece a palavra com MAPIC. E lá no léxico aparece lá, que aparece no Código de Alepo, no Código do Cairo, no Código de Madrid e no Códice de Lisboa, e na Bíblia Rabínica a palavra Eloá com MAPIC. Então, aqui está especifica em qual manuscritos e edições aparece isso. Aqui uma coisa, aqui parece alguns textos de Qumran. Aqui são vários verbetes, que é o apêndice do Futuro Léxico, que é o hebraico, que é dedicado ao hebraico do Horus Mar Morto e do Eclesiástico. E aqui nós vemos várias palavras, vários verbetes, que são várias textuais achadas em Qumran, por exemplo. Aqui, é o tipo de informação que não se encontra em nenhuma obra dicionarística dedicada ao hebraico bíblico. Então, isso é inédito no mundo. Quer dizer, um dicionário de hebraico bíblico, um léxico, com um apêndice com as variantes de Qumran. Então, isso não, quase que não tem, não existe. Mas vai ter no futuro léxico. Isso vai ajudar bastante a usar também o aparato crítico da BHS. BHS, BHQ, por exemplo, também. Da variante, onde aparece essa variante, por exemplo, a tradução dessa variante, assim por diante. Então, acho que é uma das joias desse futuro léxico, essas variantes de Qumran. Tá bem? São mais de 2.000 verbetes com essa informação. Mais de 2.000 verbetes, bastante verbetes. Não é completo, mas é bastante coisa. Aqui também, nesse slide aqui, nós vemos aqui variantes textuais entre o Código de Leningrado com outras fontes maçoréticas. E lá também, são cerca de 134 verbetes com esse tipo de informação. Como está no Leningrado, o que acontece lá e o que acontece em outros manuscritos maçoréticos e também na Segunda Bíblia Rabínica. Então, o leitor consegue ver o que está no Leningrado, o que acontece lá e o que acontece em outros manuscritos. E onde aparece isso? Em qual texto bíblico? Então, isso vai ter no futuro léxico. Isso aqui também ajuda também a compreender e ter mais informação sobre aquelas anotações da BHS, quando mostra uma diferencinha entre o Leningrado e outras fontes maçoréticas. Mas aqui é muito mais completo e também, além da indicação de qual manuscrito aparece isso. Tá, aparece em outro manuscrito maçorético, mas qual manuscrito? É o Alepo? É o Cairo? É o Samsung? É o Madrid? É o Lisboa? Qual que é o manuscrito? Então, aqui aparece isso. E, lógico, a passagem bíblica, onde aparece esse tipo de diferença entre esses textos, entre esses manuscritos e edições da Bíblia hebraica. Ok? Olha só, como conclusão, eu diria assim, a BHS, até agora, ela é muito importante atualmente, apesar das suas, digamos, falhas, digamos assim. E ela ainda é importante para se estudar a preservação e a transmissão do texto bíblico hebraico, ao longo desde da Antiguidade até a Idade Média. Então, ela ainda é importante ainda, apesar desses detalhes falhos que eu comentei com vocês aqui. Evidentemente que a BHS ela reflete um período do estudo da crítica textual da Bíblia hebraica. Então, muita coisa que era válida daquela época, hoje não é mais. Então, as coisas evoluíram. Então, deve ter que dar um desconto para a edição, porque, assim, ela tem já mais de 50 anos, basicamente. 50 anos. Então, em 50 anos, meio século, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, os estudos prosseguiram, a concepção dos textos bíblicos, das versões, mudaram bastante. Então, o que se considera hoje é que cada versão bíblica tem a sua própria história, sua própria maneira de ser. Então, isso é levado em consideração. E não é que exatamente uma
é melhor do que a outra exatamente, e que uma tem que ser cuidada de acordo com a outra. Então, isso não tem mais. Mas na época do ABHS, isso acontecia ainda. E como eu falei, né? Até agora, enquanto não surgir ainda a BHQ completa, ela é a edição crítica completa da Bíblia Hebraica. Posso contar aqui uma experiência que achei interessante isso? Aconteceu em 2009, quando eu estive em Israel, a palestrar lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. E lá tinha lá uma livraria que vendia os livros acadêmicos lá para ser usados lá na universidade. E tinha, assim, várias edições de Bíblia Hebraica. Qual edição que tinha mais lá para vender? Que tinha mais exemplares? A BHS. Achei curioso isso. Tinha outras edições feitas em Israel, mas aquela que tinha mais era a própria BHS. Por quê? Porque era a edição crítica completa. As outras não são completas. E tem outras edições que não são críticas, na verdade, não tem prato crítico, né? É só o texto bíblico mesmo. Mas para o mundo acadêmico tem que ter uma edição crítica com prato crítico, né? Então, a única completa é a BHS. Então, mesmo lá em Israel, eu vi isso. Então, achei isso bem curioso. Versões de bolsa, versões pequenas, que eu nunca vi no Brasil, mas tinha lá. E tinha várias para vender. Em relação ao prato crítico, eu estou defasado, desatualizado mais ou menos, mas mesmo assim ele é importante para se estudar o texto bíblico hebraico, apesar das suas, digamos, falhas aqui e ali, sobre como o texto foi transmitido, qual a relação entre as versões da Bíblia. Mesmo assim, ela é importante. Tá? O que eu indicaria, que eu diria agora, é que várias daquelas notas têm que ser tratadas com senso crítico. Com senso crítico. Não é assim, está na BHS, então vamos sacralizar. Não é bem assim. A gente analisa aquelas notas, a gente vê aquela informação e analisa se aquilo lá tem uma procedência, se aquilo é válido ainda, etc. Então, toda vez que for usar BHS, eu acho que tem que ter isso em mente. Ver aquelas notas com senso crítico, um olhar crítico. E ver até que ponto ela serve ou não serve. Até que ponto ela é útil ou não tanto útil assim. Tá bem? Então, até que é uma indicação que eu dei para vocês, para aqueles que vão usar a BHS. Tá bem? Olhar sempre com olhar crítico. Nem tudo que está lá digamos assim, é válido, é uma indicação, é uma sugestão, que pode servir, ok, para alguns contextos, outros nem tanto. Então, assim, basicamente, é olhar isso com um olhar crítico. Em relação à reprodução diplomática do Código de Leningrado, na edição, na BHS, é assim, no geral, é diplomático. Porém, há várias passagens que os editores eles se afastam do Leningrado. Existe até uma razão para isso também. De confusão, por exemplo, no texto, de manchas do pergaminho ser confundidas com daguesh, por exemplo, com algum sinal vocálico. Então, isso acontece em algumas páginas lá na BHS. E os editores confundiram mancha do manuscrito com sinal vocálico, daguesh, principalmente. Então, isso acontece lá na edição. A BHQ ela é muito mais evoluída em relação a isso. Então, o texto que está lá, ele é muito próximo ao que está no Leningrado. Tá bem? São perfeitas? Não. Mas tem coisa que pode ser aprimorada ainda. Mas em relação à BHS, a BHQ é muito melhor nesse aspecto. Então, como os editores da BHQ tiveram acesso a fotos coloridas, então você consegue ver mais claramente quando é mancha do manuscrito e quando é o sinal vocálico. O que eu acho que, no caso da BHS, os editores não tiveram acesso às fotos coloridas do manuscrito. Era o branco e preto. E branco e preto, aí confunde. Tá bem? Aí confunde. Então foi um problema da fonte para se usar as fotos do manuscrito para serem usadas em ambas edições. BHS foi só branco e preto, muito provavelmente, mas para BHQ já tiveram acesso a fotos coloridas. E com isso a gente consegue ver bem se é mancha
do manuscrito, do pergaminho, e se é sinal vocálico, ok? Então, assim, para terminar aqui, então, o léxico que vai ser lançado esse ano aqui, ele será um complemento, um auxílio para o aparato crítico da BHS. Então, tem muita coisa lá que eu acho que vai ajudar bastante a ampliar aquelas notas que está na edição. Muita coisa aparece também na BHQ. Então, assim, esse léxico ele vai ser tanto útil para ambas as edições, tá? Tanto para BHS, para BHQ. Então, será um auxílio, eu acho que bem interessante, bem importante para se entender aquele aparato, entender aquelas informações, por exemplo, e também para ter uma visão um pouco mais completa daqueles dados que aparecem lá em umas edições, principalmente na BHS. Certo? Olha, eu vou ficar por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Apesar de muita informação, que é muita coisa técnica, né? Mas que no Brasil tem que ter esses estudos, né? Para se compreender um pouquinho como que é o texto bíblico hebraico. Ok? Muito obrigado, Fábio.